Olá, o Vanguarda Comunidade de hoje trata de um tema muito importante para quem está disposto a fazer da sua vida uma experiência de alegria e de produtividade. Eu falo da força das crenças em nossa vida, já que estamos entrando em um novo ano, nada melhor do que falar disso. Mas eu não me refiro aqui a crenças religiosas, e sim ao tipo de valor que damos a nós mesmos, seja ele positivo ou negativo. Para tratar desse tema, tenho aqui comigo uma especialista no assunto, a psicóloga Mabel Giavarini. Mabel, qual seria o conceito mais adequado ao tipo de crença que nós vamos trabalhar ao longo deste programa? Eu acabei de falar a respeito de crença religiosa, mas existe uma outra leitura do que seja uma crença. O que seria? Digamos assim, que crença tem a ver com nossas verdades. É aquilo que eu acredito, sempre é uma questão de fé, não? Mesmo que no aspecto, no plano religioso ou no plano individual. É aquilo que eu acredito a respeito de mim mesmo, em diferentes planos. Pode ser de minhas habilidades, minhas capacidades, meus comportamentos e muito mais profundo, que é a respeito de mim mesmo, a respeito da minha identidade. Então, o que é verdade a respeito de mim, o que eu acredito que eu posso vir a realizar na vida, a obter na vida, o que eu posso realmente concretizar em meus atos através de minhas verdades. De repente, dentro de um consultório psicológico, talvez o profissional da psicologia, como é o seu caso, lide com pessoas que têm conflitos com as próprias crenças, né? Quem entra lá dentro, às vezes, entra duvidando se pode amar, se é capaz de produzir mais, se é capaz de ser uma pessoa melhor. Seria mais ou menos isso? Você trabalha como profissional dessa área justamente colaborando com a pessoa para que ela conheça mais a fundo as crenças que definem a vida dela? Isso, as crenças que definem o que ele é. Porque assim, se você acredita que você pode fazer uma coisa, está certo. E se você acredita que não pode, também está certo. Também está certo. Porque é aquilo que vai nortear o seu caminhar. É aquilo que você coloca fé nisso. Digamos assim, a realidade não existe como uma realidade total e verdadeira para todo mundo. Cada um de nós cria a sua própria realidade. Isso vai se formando a partir de que a gente é criança, né? Vamos adquirindo nossas crenças. Como que adquirimos isso? Através de que elas acreditamos em alguma coisa e ela se concretiza dessa forma, então começamos a olhar para ela. Então é desse jeito. Por exemplo, eu sou capaz de fazer alguma coisa. E a sua mãe vem e fala assim, parabéns, você conseguiu fazer isso. Então eu vou acreditar que reforçou de que é capaz. E você vai ser capaz de fazer isso. O contrário também é verdadeiro. Se alguém fala assim, você não consegue fazer isso. Aí eu vou com dúvidas e não consigo fazer isso. E repito isso mais de uma vez, vou acreditar que eu não sou capaz de fazer isso. Então, realmente, isso vai se construindo através da vida e essas crenças vão ser realmente o meu suporte, tanto para me possibilitar a fazer coisas, como para me limitar a fazer coisas. E qual é a força definidora de um ser humano que a crença tem dentro da vida de uma pessoa? Ela é capaz de definir um caráter, capaz de definir um rumo de vida? Eu acho que é tudo, Carlos. Eu acho que crença realmente é tudo. Porque, digamos assim, as crenças estão baseadas também nos nossos valores. Eles são nossos motivadores, né? Valores é aquilo que realmente dá sustentação e motivação àquilo que eu acredito. Ou seja, eu acredito, tem que estar congruente com aquilo dentro de mim. Ou seja, se eu quero uma coisa, não é só o que você diz que você quer, é aquilo que você sente como verdadeiro dentro de você. Então, realmente, o peso é fundamental naquilo que eu vou realizar na minha vida. E quando que uma crença pode ser limitante? Ou seja, em algum momento da minha vida eu escutei uma sentença a respeito de mim. Alguém chegou e falou assim, não, você não vale nada. Fica quieto que a tua opinião não vale nada. Em algum momento, pode ter sido uma pessoa significativa que disse isso, um pai, um avô, um professor, e eu passei a acreditar que realmente eu não valho nada. Aí lá na frente, vou fazer um concurso e não consigo passar nunca. Vou manter uma relação de envolvimento com alguém, ou um amigo, ou uma pessoa mais próxima, eu não acredito que eu seja capaz. Então, isso limita a felicidade da pessoa. Limita, e elas são, de alguma maneira, profecias autorrealizadoras.
Ou seja, se eu acredito... Como é que é isso? Digamos assim, eu acredito em uma... como você está colocando, vamos falar das limitantes. Porque Isso. também temos crenças possibilitadoras. Vamos deixá-las lá para o fim do programa, Tá, porque nós vamos acabar o programa falando disso. Crenças possibilitadoras para um ano novo, cheio de alegria, cheio de felicidade. A gente vai chegar lá. Tá. Mas vamos falar das que limitam, por enquanto. Das que limitam. Falaram para você, você não é capaz disso. Ou, por exemplo, vamos tomar uma coisa assim que é bastante comum hoje em dia, de pessoas começam a fazer regimes para emagrecer, vamos colocar isso. Então, a pessoa está sempre fazendo regime, entrando na academia, agora que começa o ano novo, é uma das coisas assim que as pessoas se propõem, esse ano vou emagrecer, esse ano eu vou conseguir mudar. Vou conseguir ter o corpo que eu quero. Aí na segunda semana de janeiro, para com tudo. Já parou com tudo. Por quê? Porque talvez aí venha à tona aquela crença familiar, não, na minha família são todos gordos, ou eu nasci gordo, ou eu não tenho facilidade para emagrecer. Essas são crenças que vêm desde a infância, talvez, né? Não, seu pai é gordo, sua mãe é gordo, você é, e já entra dentro do nível da identidade da pessoa. Então, mesmo que a pessoa intente fazer coisas para mudar isso, há dentro uma vocecinha que fala sempre, não, você é desse jeito, você não vai conseguir mudar isso, porque você é dessa maneira. Então, essas são crenças muito limitantes, porque ninguém é de jeito nenhum carimbado para ser assim durante a vida inteira. Porém, as pessoas acreditam nisso e baseiam sua vida nisso. E também crenças de habilidades, de capacidades, de relacionamentos. Pessoas que vivem relacionamentos na família. Por exemplo, na minha família nenhum relacionamento dá certo, ou meus pais se separaram, então eu não acredito que realmente os relacionamentos sejam para durar. Então, o que vai fazer? Vai procurar na vida relacionamentos que não durem, porque nós temos um prazer mórbido, te diria, em querer confirmar as nossas crenças mais negativas. Tanto assim que a gente, quando tem alguma crença desse tipo limitante, temos grande prazer em falar, não falei que ia acontecer isso. Tá vendo? Tá vendo? Eu disse que ia falar isso. Geralmente não falamos isso para as boas, para as possibilitadoras. Falamos isso para as limitantes. Temos um grande prazer mórbido de falar. Realmente, eu falei que não ia dar certo. Só que eu vou falar agora, porque nós estamos encerrando esse bloco, nós vamos sim tratar das crenças possibilitadoras daqui a pouquinho, na continuidade do programa. E no próximo bloco, vamos falar um pouco mais dos vários tipos de crenças que a gente vive e que às vezes nem sabe. Até já. Voltamos com o Vanguarda Comunidade. Aqui comigo, a psicóloga Mabel Giavarini, que conhece a fundo a questão das crenças na vida do ser humano. Mabel, a gente terminou o último bloco falando das crenças limitantes e eu disse que nós vamos tratar das crenças possibilitadoras. Mas ainda não vai ser agora. Eu quero saber contigo como é que eu posso tirar de dentro de mim uma crença limitante. Bom, primeiro você tem que estar aberto à possibilidade de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Tá? Eu tenho que acreditar que pode mudar. Que pode mudar. Se eu tenho uma crença limitante, por exemplo, do tipo que eu não me dou bem no trabalho, que não me dou bem no trabalho, que não tenho êxito no meu trabalho, naquilo que faço, eu vou ter que começar a acreditar que eu tenho êxito naquilo que faço. Tá? Então, o primeiro movimento, digamos assim, é pelo menos você fingir que acredita que isso pode ser verdade. Tá? Porque tudo começa pela intenção. Então, você primeiro, mesmo que você tenha uma dúvida interna, você vai ter que começar a acreditar que isso é possível. E se dá uma chance de conseguir também? Se dar uma chance. E começar a olhar as pessoas que têm uma crença diferente à sua. E observar como que elas agem, como elas reagem, como elas se comportam para ter essa crença. Porque sempre tem alguém no grupo que a gente faz parte que é diferente, que às vezes é positivo, sabe fazer a coisa. Opa, vou olhar a conduta dessa pessoa. Olhar como é que ela faz? Como que ela faz? E até perguntar para a pessoa, por que você acredita que você pode? Por que você se dá bem nas coisas que você faz? Aí você vai encontrar, geralmente se faz essa pergunta por quê, porque detrás do porquê sempre há uma crença, aí você vai saber por que essa pessoa acredita e o que ela faz. E tenta fazer igual que essa pessoa. É o primeiro movimento. Porque quando você se dá a chance, você quebra
uma linha de raciocínio, mesmo que a crença nunca é muito lógica. Tanto assim que argumentos lógicos você vai tentar convencer alguma pessoa pelo lado da lógica, ela vai falar, não é assim. Não é assim. Porque crença é uma grande generalização. Aconteceu uma vez, duas, três, quatro, aí você colocou essa crença para todas as coisas da sua vida. Acontece muito com gente que tem alergia demais, espirra demais em determinados locais, ou então, de repente, tem uma asma, uma bronquite alérgica e trava tudo diante de determinadas situações. É possível acabar com isso? É possível. Através da mudança de crenças? Mudança de crença, aí eu te diria que é até mais fácil, porque é quase uma mudança de comportamento. Tem gente que passa a vida inteira sem conseguir mudar, você acha que é mais fácil? É mais fácil, por quê? Olha que legal essa notícia. É verdade. Por quê? Porque, na verdade, você tocou o tema das alergias. Gripe também, fraqueza geral. Digamos assim, nas alergias especificamente, é uma reação exagerada do nosso sistema imunológico. Ele aprendeu a reagir assim, talvez em um momento que ele foi realmente afetado, mas depois ele reage, até mesmo, você sabe, pessoas que têm alergia a flores, reagem alergicamente frente a uma flor de plástico. Puxa vida. Então, evidentemente, não está o elemento que provoca a alergia, não está presente, porque na flor de plástico não tem o pólen, os elementos que poderiam provocar realmente... Mas dentro dele existe um mecanismo que aciona. Existe uma crença de que isso provoca uma reação alérgica e a pessoa vai ter uma reação alérgica. Você já conseguiu acabar com a alergia de várias pessoas assim, nesse sentido? O trabalho com a alergia realmente é muito interessante e dá, sim, para... Dá resultados. Dá resultados para acabar com o problema... Asma, bronquite alérgica, rinite, tudo tem isso. um grande componente emocional, psicológico, né? Sobretudo nessas reações exageradas. Porém, você tocou num tema importante que é crenças de saúde em geral. Pessoas, por exemplo, com um diagnóstico de doença grave, vamos supor uma pessoa que é diagnosticada com um câncer, que para a nossa sociedade já é uma palavra assim forte demais, né? Ela entra no nível de identidade da pessoa e ela já se considera, por exemplo, se a crença dela é que câncer não é curável, ela já se considera um cadáver. Age como se fosse morrer. Já age como se fosse entrega morrer. Os pontos. Entrega os pontos e pensa, bom, realmente agora o melhor é desistir porque não tem jeito, câncer não tem cura, não vou me curar. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque tem muitas pessoas com câncer que se curam. Então, qual é a diferença? Porque algumas pessoas se curam e outras não se curam. Isso. Tem a ver com o que acreditam. Se acreditam que elas já são um cadáver, se a pessoa já é um cadáver, se já tem um diagnóstico que não tem nada a ser feito, ou a outra que acredita, não, eu vou superar isso, eu vou me curar. Então, isso é muito importante porque são crenças que lidam com a identidade da pessoa. Eu sou ou não sou capaz de lidar com isso. Inclusive, um livro muito importante desse assunto, que eu tive a oportunidade de ler, de Robert Dilts, um americano que escreveu, o livro chama-se Crenças. Ele dedica o livro à mãe dele, que quando ele começou a escrever, a mãe estava com câncer. O médico falou que ela ia durar 6 meses, 7 meses. 7 anos depois, ele publicou o livro e a mãe dele estava lá no dia do lançamento, porque ele trabalhou com a mãe a mudança de crenças limitantes com relação à saúde. Com relação à saúde. E câncer, ou seja, é possível curar-se de qualquer doença ou de doenças que podem ser curadas com a mudança de critérios de crença? Eu acredito que sim. Que bom isso. É a minha crença, né? É a minha crença. Crenças, nós estamos falando que são verdades particulares, individuais. Não existe uma verdade para todo mundo. Agora, acho que você pode escolher ter verdades positivas ou verdades negativas. Eu escolho pelas verdades positivas. Que bom, eu também quero isso. E gostaria que todos os nossos telespectadores que acompanham a gente nesse programa também criem crenças positivas. Aliás, essa é a questão para encerrar esse bloco. Uma nova crença pode ser implantada a qualquer momento? Porque você falou que lá na infância, geralmente, as pessoas são impressas nas crianças, muitas vezes, crenças que podem ser possibilitadoras ou não. Agora, na vida adulta, na vida, em qualquer etapa da existência, uma nova crença pode ser... Pode. Em toda a vida nós estamos, digamos assim, sujeitos a implantar novas crenças em nós mesmos. Ou também
nas outras pessoas. Logicamente que na infância é onde se estabelecem as crenças mais, digamos assim, as mais poderosas, e elas por quem são implantadas? Por pessoas que têm um poder pessoal sobre nós. Nossos pais, nossos professores, pessoas, parentes, pessoas que realmente têm uma influência muito grande sobre a gente. A gente acredita nessas pessoas. Mas na vida adulta, também pessoas que têm poder pessoal, pessoas da mídia, né? Vocês da mídia têm um grande poder de estabelecer, de formadores de opinião, formar crenças nas pessoas, tá? Por isso que a mídia sabe disso, você sabe, e coloca o poder da televisão é muito grande. Então, imagina. De um livro, de um livro, de um cantor, um artista de novela, que tem um poder pessoal sobre um carisma, né? Um carisma, a pessoa acredita. Poxa, se fulano acredita nisso, e eu acredito nele em outros aspectos, também vou acreditar por tabela nisso que ele está falando. Ótimo, olha. E eu quero que este programa seja formador de crenças absolutamente positivas. Por isso que eu estou aqui com a Mabel, para a gente falar sobre isso daí. E daqui a pouco, no outro bloco, falamos sobre as crenças possibilitadoras. Como é que nós podemos usá-las para mudar a nossa vida para melhor? Até já. Aqui estamos de volta com o Vanguarda Comunidade e aqui comigo a Mabel Giavarini. Mabel, as pessoas afirmam assim, ano novo, vida nova. Chega o Réveillon, aquela festa gostosa, o pessoal vestido de branco, aquela coisa deliciosa. Ano novo, vida nova. Eu vou transformar essa afirmação numa pergunta. Ano novo sempre corresponde à vida nova mesmo ou nem sempre? Digamos que a concepção do tempo e a passagem de um ano para outro é uma coisa muito subjetiva, né? Então, a decisão tem que ser já a qualquer momento que você decida fazer isso. Independentemente que seja 31 de dezembro, 1º de janeiro, ou que seja maio, junho, julho. É quando você decide. Tudo começa por uma decisão. Eu vou fazer isso, eu vou batalhar para isso. Tudo tem a ver com objetivos. Quando você me perguntou antes a respeito de crenças possibilitadoras, você tem que estabelecer um objetivo para você, porque geralmente crenças você quer trabalhar para aquilo que você quer atingir. Eu sou capaz de fazer isso, eu tenho as habilidades para realizar isso, eu mereço ter isso, porque crença tem muito a ver com merecimento ou não merecimento. As pessoas acham que merecem ser felizes, tem pessoas que acham, e tem pessoas que acham que não merecem ser felizes. E nunca, e nunca vão ser. Vai ser. Tá, então você tem que escolher o que você quer de bom para você na sua vida, independentemente da data que você esteja escolhendo para isso. Eu poderia dizer, então, que as pessoas devem tomar cuidado porque aquilo que elas acreditam pode acontecer? Eu te diria que aquele velho ditado, cuidado com o que você deseja porque isso pode acontecer, é uma grande verdade. Então, cuidado com o que você deseja porque realmente isso pode acontecer. Então, deseje certo e com todos os detalhes possíveis. Porque eu posso desejar ser uma pessoa muito triste, uma pessoa deprimida, e eu vou ser, se eu investir nisso, né? Pode ser, né? Agora, eu posso ter uma crença que me empurra para frente. A gente falou agora de crenças possibilitadoras. Agora, por que algumas pessoas são tão empolgadas em resolver os seus desafios ao mesmo tempo que outras pessoas, diante das mesmas confrontações, afundam na depressão? Eu te diria que tudo na vida é uma questão de o significado que eu dou para os fatos. Eu falei no comecinho que a realidade não existe. Aí o telespectador vai perguntar, como que a realidade não existe? Estou falando da realidade dos fatos. Um fato pode ser bom para você e pode ser ruim para mim. Tá? Chuva, por exemplo. Chuva não é bom nem é ruim. Se você está organizando uma festa ao ar livre, chuva é um desastre. Exatamente. Se você está esperando chuva para salvar sua plantação. Sua plantação é uma bênção, né? Então, o fato é a chuva. A chuva é um fato. Ele não é bom, não é ruim. É o significado que você dá para isso. Então, na vida, nós damos significados para as coisas. Né? Uma pessoa pode falar assim, fui demitido do meu emprego. Então, uma possibilidade agora para eu investir em fazer alguma coisa por mim mesmo, para ser independente, para ser autônomo. E vai investir. Lições eu vou tirar disso? Vou tirar uma lição, vou ir atrás disso, vou dar a volta por cima, né? E vou conseguir aquilo que quero. Outra pessoa vai dar um significado, eu sou um fracassado, nada dá certo comigo, e vai entrar numa depressão. Ou seja, o fato é o mesmo. Uma pessoa deu um significado possibilitador, a outra pessoa deu um significado de frustração, de fracasso. Então, isso tem a ver com
com a escolha que eu faço, o significado que eu dou. Agora, como é que agora eu quero, hein? Eu quero imprimir uma nova crença em mim. Tirar uma crença que me limita, de não merecimento, eu não mereço ser feliz. Eu quero tirar isso. E quero imprimir uma nova. Como é que eu faço? Bom, quando falamos antes de que as crenças elas se estabelecem geralmente na nossa infância, e tomando o conceito de significado, podemos entender o seguinte: quando somos crianças, damos significados aos fatos diferentes do que poderíamos dar hoje a esse mesmo fato com um olhar de adulto, concorda? Ou seja, para uma criança, muitas coisas são desastrosas, porque ela tem poucos recursos para ela se virar naquela situação. Para um adulto, frente a essa mesma situação, a situação já não é tão desastrosa. Pode ser só negativa em algum aspecto, mas não com um significado tão profundo como é para uma criança. Então, geralmente, no trabalho terapêutico, por exemplo, o que eu faço? Eu vou procurar um momento da formação desse significado e dessa crença e dar um novo significado, trabalhar com o paciente para ele dar um novo significado a esse fato com um olhar adulto. Então, coisas que naquele momento poderiam ter um significado muito perturbador, hoje, com os olhos de adulto, isso passa a ser uma coisa completamente insignificante. Então, a crença vai se modificar. Isso é no trabalho terapêutico. É no trabalho, digamos, individual, ou como que o telespectador poderia fazer isso com uma crença, eu te repetiria o mesmo que falei antes. Pelo menos comece a acreditar que pode ser diferente. Comece a se comportar como se você acreditasse nisso. Por exemplo, vamos supor que alguém queira conquistar alguém. Então, se eu acredito, um rapaz acredita, não, eu não me dou bem com as garotas, eu nunca chamo atenção, ninguém vai me dar bola, não vou atrás disso. Comece a acreditar diferente. Não, eu vou ser aceito, eu vou ser amado, eu vou ser legal. E comece, pelo menos, a acreditar que você é isso. E veja os resultados. Os resultados vão ser completamente diferentes. Puxa vida, porque tem gente que fala que essa menina é muito areia para o meu caminhão. Então, trata de aumentar a carroceria, né? Ou faz várias viagens. Faz várias viagens. As crianças têm um cunho cultural muito grande, Carlos. Nossa cultura nos colocou muitas crenças limitadoras. E nós temos que lidar contra isso. Porque se você observa, por exemplo, na questão da conquista, dos relacionamentos, não sempre é dado as vantagens aos mais bonitos. Tem pessoas que não são bonitas, mas são interessantes e elas conseguem muito mais que as bonitas. Muito Por mais, isso que, mas às vezes está unido uma coisa à outra. Não, eu não tenho essa beleza, esse charme, porque a sociedade hoje coloca muito peso sobre isso. E ela se derrota antes de começar. Se derrota antes de começar, quando não tem nada a ver, porque a força é de dentro. Não é de fora. Mabel, eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu tenho certeza que este programa atingiu a missão dele, o objetivo dele, que é, em mais um ano de trabalho, a gente deixar para as pessoas um convite a melhorar, a mudar. Né? Crenças novas e possibilitadoras. Acredite que você pode, que você está certo. Obrigado. Então, olha, nós vamos terminar aqui o programa de hoje e fica para nós, talvez, a notícia mais importante do dia. Podemos mudar aquilo que mora dentro de cada um e que nos impede de ser mais felizes. Existe um caminho para isso. A Mabel mostrou hoje que é possível conhecer a força de uma crença limitante e transformá-la numa crença possibilitadora. E aí, você está disposto a encarar esse desafio? Aproveite, porque pode estar em jogo uma vida mais plena e muito mais feliz. Até o nosso próximo programa. Tchau!